Nas ruelas de Olhão, quando o nevoeiro sobe da ria, há uma lenda antiga que parece ganhar vida. Vamos então mergulhar nesta história arrepiante. A história do menino dos olhos grandes. Uma viagem pelas sombras de uma cidade que vive do mar. E é mesmo aqui que tudo começa, nesta atmosfera pesada, quase palpável. Mas olhem que isto não é só um conto. É um aviso. Um aviso que tem passado de geração em geração pelas ruas de Olhão sobre aquilo que se pode esconder no meio do nevoeiro. Para percebermos esta lenda, primeiro temos de conhecer o palco onde tudo acontece. O bairro histórico de Olhão, um lugar onde o mito e a realidade parecem dançar juntos, confundindo-se na bruma que vem da ria. Pensem num labirinto de ruas estreitas, casas brancas de cal. O bairro da Levante é muito mais do que um simples local. É quase uma personagem nesta história. É um sítio onde o passado ainda se sente, onde as sombras parecem guardar segredos muito, muito antigos. E o som que assombra este bairro não é o som do mar. É algo diferente. Algo que parece humano, mas que, ao mesmo tempo, é outra coisa qualquer. É um choro, um lamento de uma dor antiga que gela o sangue até ao mais corajoso dos pescadores. E no centro de tudo isto está ele, uma criança aparentemente perdida e indefesa. O seu choro é quase como um isco, sabem? Atrai a compaixão de quem o ouve, puxando as pessoas para um mistério que é, ao mesmo tempo, muito perigoso e muito profundo. A lenda ganha realmente corpo num encontro, um encontro fatídico. A história centra-se num grupo de pescadores que, numa noite que parecia igual a tantas outras, deram de caras com o inexplicável. Imaginem a cena. Um grupo de homens do mar a voltar para casa. Estão cansados, mas habituados à escuridão. E de repente veem algo que não devia estar ali. Um pequeno vulto, sozinho, que lhes desperta a curiosidade e, claro, a preocupação. A primeira imagem que se tem dele é de uma vulnerabilidade total. Um miúdo pequeno, mal vestido, todo encolhido, como se estivesse a tentar proteger-se do mundo. É uma visão que tocaria qualquer um, especialmente homens habituados a cuidar das suas famílias. E a reação do Sr. Manuel, um pescador já com muitos anos de mar, é imediata e muito humana. Sente ternura, quer proteger. Ele vê uma criança em apuros e não hesita. E é precisamente este ato de compaixão que o vai arrastar para o centro do mistério. Só que este ato de bondade está prestes a transformar-se em puro terror. A verdadeira natureza daquela criança está mesmo, a ponto de ser revelada. E com ela vem um peso que é, literalmente, insuportável. Este é o momento viragem. Uma ação tão simples, levantar a cabeça, e a atmosfera muda por completo. O silêncio deixa de ser calmo para se tornar pesado, opressivo. O ar fica denso, carregado de um medo terrível. O que aqueles pescadores veem desafia qualquer lógica. Aqueles olhos não são de uma criança, nem de perto, nem de longe. São descritos como abismos, negros como a noite mais escura, que não refletem a luz. Eles parecem engoli-la. São como portais para uma escuridão que parece ter lá dentro as profundezas do oceano. O terror está todo ali, naquele olhar. E mesmo depois desta visão chocante, a compaixão do Sr. Manuel ainda fala mais alto. Ele tenta fazer alguma coisa, tenta ajudar, talvez até para negar aquilo que os seus próprios olhos acabaram de ver. É o seu último ato de humanidade antes da revelação final. E essa revelação final não vem através da visão, mas sim de uma sensação física. Ao tentar levantar a criança, o pescador sente algo impossível, um peso que simplesmente não faz sentido. Aquele corpo pequeno e frágil tinha o peso de uma montanha. A lenda diz que era como se todas as pedras do Cerro da Cabeça, um monte ali da zona, estivessem concentradas naquele ser. Não era só pesado, era impossivelmente pesado, como se carregasse o peso da própria terra. O clímax é rápido e absolutamente aterrador. O choro de criança transforma-se de repente numa gargalhada que não é deste mundo. A figura não se vai embora, simplesmente desvanece, desaparece, na mesma bruma de onde parece ter surgido, deixando os homens paralisados de medo. Então, depois de uma história destas, a pergunta que fica é: o que é que isto tudo quer dizer?
A verdade é que a história sobrevive como um aviso, um legado que define a relação da comunidade de Olhão com os mistérios que a rodeiam. Esta é a pergunta óbvia, não é? Será que é só mais uma história de terror para se contar nas noites frias de inverno? Ou será que há algo mais profundo por trás do medo que ela provoca? Bem, para o povo de Olhão, a resposta é muito clara. A lenda é, na verdade, uma lição sobre respeito pelo desconhecido. Ela simboliza as forças misteriosas da Ria Formosa, um poder da natureza que é muito maior do que qualquer ser humano. E, acima de tudo, é um aviso, passado de pais para filhos, para não nos aproximarmos demasiado das sombras. E da lenda fica um conselho prático, uma sabedoria popular muito direta. É simples e não deixa margem para dúvidas. Se ouvires o choro, não investigues, não tentes ajudar, foge. É uma regra de sobrevivência que se aprende através do folclore. Esta história é, no fundo, uma porta de entrada para um lado do Algarve que poucos conhecem. Longe das praias e do turismo, existe uma cultura riquíssima, tecida com mitos como este. Mitos que definem a verdadeira alma da região. E o relato termina com este pensamento arrepiante. A lenda não é tratada como algo do passado. A história sugere que a entidade continua lá, à espreita, na bruma, à espera do próximo coração corajoso que cometa o erro de oferecer ajuda.